Olá, queridos. Aqui é Esther Ben David e eu gostaria de compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com vocês. É a minha meditação e ao ler, o Senhor nos faz extrair lições para a nossa vida. São lições preciosíssimas que nós precisamos. E eu então gostaria de estar compartilhando com os meus irmãos, aqueles que amam a palavra de Deus e que necessitam dela. Então, eu estarei lendo sobre a morte de Miriam. Miriam, a irmã amada e querida de Moisés, aquela que participou dos projetos de Deus, aquela que foi usada pelo Deus Altíssimo, aquela que cuidou do seu irmãozinho quando era bebê e ficou vigiando sobre Moisés, para ver o que lhe aconteceria, que foi uma intercessora diante da princesa do Egito, para cuidar do seu irmãozinho, que fez proposições para que a sua mãe pudesse cuidar do seu irmão. Foi muito inteligente. Mas esta mesma irmã, que quando Moisés era o líder, se levantou juntamente com seu irmão para tentar se igualar a Moisés, dizendo: Deus fala só através de você? Ele não fala também através de mim? Não sou eu mais velha do que você? Não fui eu usada para fazer a obra de Deus antes mesmo de você, quando você era um bebezinho? Você, o mais jovem, querer estar sobre mim, a tua irmã, que fez parte do processo da tua salvação? Deus te usa, mas Deus não te usa só você não, Deus me usa também. E aí, a palavra de Deus diz que Deus se irou com Miriam e a fez ficar leprosa, que era considerada uma abominação, porque era uma doença sem cura, uma doença altamente contagiosa, que precisava ficar totalmente isolada para não transmitir a doença. E assim Deus repreendeu Miriam, dizendo: quem você pensa que você é? Eu te usei, mas quem é o meu servo? É Moshe, é Moisés, é teu irmão, não é você. Então aprende a respeitá-lo, mesmo que ele é da tua família, mesmo que ele é teu irmão e mais jovem, você se coloca como mãe, como chefe. Não. Aprende a respeitar a unção, o chamado dele. Eu coloquei sobre todos. Ele é o líder. Submeta-se a ele, mesmo sendo tu a irmã. Então, isto mostra para nós o problema que tem da inveja dentro de casa, como Caim invejou Abel, porque Deus estava usando Abel, aceitando Abel, se agradando de Abel, e não dele. Então é o mesmo espírito de Caim que se manifestou em Miriam, só que a diferença é que ela não matou o irmão, ela matou sim, de outra maneira, pela língua, a língua ferina, a língua que mata, né? Mas Deus a repreendeu, e este é o perigo de se levantar contra o povo de Deus, porque aquele que se levanta contra o servo do Altíssimo vai ser humilhado, vai ficar doente, vai ficar com a lepra, e a lepra é contagiosa. Por isso,
que o espírito da fofoca, o espírito da rebelião, o espírito da revolta é um espírito contagioso. Mas Deus envia a lepra para colocar a pessoa no lugar dela. E por causa disto, Miriam, nós vamos ver que ela vai morrer no deserto. Ela vai morrer nesse deserto. E está assim, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Que coisa terrível! Miriam, que participou de tudo desde o início. 80 anos antes, Miriam já tinha participado. Então Miriam devia estar, quando seu irmão foi chamado para a obra de Deus, provavelmente com mais de 90 anos, né? Porque se o seu irmão tinha 80. E ela, que viu todo o processo, que viu as maravilhas no Egito, que viu o Mar Vermelho se abrir e viu tantos milagres, da rocha sair água, ela que cantou, ela que dançou, ela que fez parte do ministério de louvor, do ministério de dança, ela que foi a chefe desse ministério, que foi em projeção, né, que saiu na televisão, porque ela dançou diante de toda a nação de Israel. Eram milhões. Ela que chefiou todo esse ministério, ela foi repreendida pelo Senhor, ela caiu enferma por obra de Deus. E agora ele vai ser roubado. Não é a palavra roubado, mas arrancado o prazer, o sonho de todo israelita que estava no Egito era de ir para Nova Canaã, para ir para Jerusalém, a cidade de Deus. E ela então vai morrer no deserto, porque o Senhor se irou contra o povo que pecou contra ele no deserto e disse: vocês vão morrer no deserto, só os seus filhos vão entrar. Então ali ela não vai realizar o seu sonho e ela vai morrer e vai ser sepultada no deserto. E onde entra então onde entra a lição para nós. A lição para nós é que nós temos que ter cuidado quando Deus nos tira do Egito, do pecado, e nos coloca antes de nos levar para o vale da bênção, para o ministério amplo. Ele nos faz passar por um deserto para nos provar. Veja bem que esse deserto é curto, é um caminho obrigatório. Ninguém pode ir para Canaã, ninguém pode ir para Israel sem antes passar pelo deserto. É caminho obrigatório, seria impossível. Quem não passa pelo deserto não chega em Canaã. Quem não passa pelo deserto não se alimenta de mel e leite. Só que o propósito de Deus para o deserto é bem pequeno. É apenas 40 dias. Mas quando o nosso coração é impenitente, o nosso coração é rebelde, o nosso coração é invejoso, o nosso coração é aquele que reclama da circunstância, reclama quando falta comida, quando falta bebida, quando falta tudo. E nós começamos então a reclamar dos nossos líderes,
que pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso pastor. Reclamar da nossa família. Quando nós começamos a entrar na reclamação, então o nosso deserto, que era provisório, se torna um deserto crônico para sempre, até a nossa morte. Mas nós estamos no tempo da graça. E nós podemos então nos arrepender, nós podemos clamar, porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar diante de Deus e clamar, ele virá e sarará a nossa terra, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso país. O Senhor promete restaurar, curar, libertar, transformar, salvar, abençoar. Mas nós temos que nos arrepender e chorar para que o Senhor nos tire do deserto, que era apenas um caminho obrigatório, mas se tornou um caminho do castigo. E nós temos que cuidar, porque após um ministério profético como o do Miriam, nós podemos perecer no deserto e não entrarmos na Canaã celeste. Este é o perigo. Por isso que nós temos que andar em humildade, respeitando a liderança que o Senhor levanta, mesmo que seja alguém da nossa família, que seja aquele menorzinho, aquele que estava no mundo, aquele que estava no Egito, que estava nos palácios, que estava na idolatria, mas confiar que o Senhor está com ele e que o Senhor vai o levantar no momento certo para realizar a obra de Deus aqui nesta terra. E não nos levantarmos com aqueles que entram na igreja agora, com aqueles novinhos que nós vemos ele tomando um ministério, e aí a gente quer se levantar e dizer, mas quem é tu? Você pensa que Deus só te usa? Eu sou muito antes de você. Se não fosse eu, você nem nascido tinha. Fui eu que te gerei. Mentira, né? Porque quem gera é o Pai. Nós não somos pai. Por isso que o Senhor disse, a ninguém chameis de pai. Ele está se referindo ao mundo espiritual, né? Não aos pais biológicos. Ninguém gera ninguém a não ser o Espírito Santo, a não ser Deus. Por isso que Deus é pai e não dá esse título a ninguém. Mas a gente fala assim, se não fosse eu, você não tinha se convertido. Se não fosse eu te ensinar, você não saberia a palavra. E agora você está querendo ser acima de mim? Não. Sim, Deus é quem diz quem vai ficar acima, quem não vai ficar acima. Quem vai ficar abaixo de uma autoridade. É Ele que escolhe. E pode ser aquele que nasceu 80 anos depois. 80 anos depois não. Que nasceu, não 80 anos depois, mas que veio ao ministério quando eu já tinha 80 anos, quando eu já era uma anciã. Então, aos irmãos Caim era o primogênito mais velho, e ele se sentiu um absurdo, como Deus poderia rejeitá-lo, ele que era o primogênito, que tinha todos os direitos. Não, Deus não escolhe o primogênito. Deus escolhe aquele que o serve, aquele que o adora, aquele que o honra, aquele que obedece, aquele que tem um coração humilde e que quer servir ao Senhor. Não importa se ele é o primogênito, se ele é o do meio, se ele é o último. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. E muitas vezes os primeiros serão os últimos.